Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 92 do Segundona Conect TV. E hoje vamos começar com o Mister Douglas Delgado, técnico do Desportivo Alvorense, para conversar sobre a Segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a vocês pelo convite e vamos a tentar responder a todas as suas perguntas. Muito bem. E Mister? O Mister tem uma ligação ao futebol de formação e esta época tomou conta do futebol sénior. Conte-nos um pouco do seu histórico, de onde vem e para onde vai o Mister Douglas. O meu histórico é simples, é muito ligado ao desporto. Sou natural da Venezuela e lá praticava o beisebol, numa medida que cheguei quase a ser profissional. Posteriormente, já com os meus filhos, já tomei outra decisão e o meu filho gostava muito de futebol. A partir daí, comecei a levar o meu filho ao futebol e eu próprio tornei-me técnico de futebol. Cheguei a Portugal no ano 98 e desde o ano 98 eu tenho estado a treinar em diversas equipas da formação e não só. Também estive de adjunto do Mister Kaludi Vengle, 2 anos consecutivos, uma vez na primeira edição distrital com os Silves, que foi um ano bastante bom, no qual conseguimos ganhar a Taça do Algarve e ainda ficamos em segundo lugar no campeonato. E no ano seguinte fomos convidados para o Lagoa, que ainda estava na terceira divisão nacional. Nessa época, todos davam por descontado que nós iríamos descer e não foi assim. Ficamos a 2 pontos de passar para a fase de apuramento de campeão. Para onde que for? É se calhar a parte mais difícil. Não sou jovem, mas quero sim, pelo menos, tentar fazer mais 2 ou 3 épocas de qualidade, preferencialmente no Alvorense, porque é o clube que conheço desde que cheguei aqui a Portugal. Neste tempo todo, provavelmente já são 14 épocas à frente de equipas do Alvorense, sejam elas iniciados, juvenis ou júniores. E agora, este desafio na equipa de séniores. Muito bem. E Mister, com o convite para liderar a equipa principal, quais foram os planos, e objetivos traçados para esta temporada? O que é que a direção pediu? Ok. A direção realmente não pediu nada. Ok? O objetivo da direção atualmente, não sei se vocês se lembram do percurso do Alvorense, que no passado, pelo menos quando eu cheguei aqui a Portugal, era uma equipa que estava sempre a disputar os primeiros lugares da primeira divisão. Por 2 vezes ou 3 vezes subiu ao campeonato nacional, mas depois logo de seguida desceu. Mas era uma equipa, era um clube que estava sempre nesse patamar. Depois, por diversos motivos, fecharam e retomaram agora, há 6 anos atrás, depois do Covid, retomaram o grupo de sénios, mas até agora não tem havido objetivos propriamente ditos para este grupo, mas sim manter malta da vila a jogar. Muito bem. E em relação a esta época, na primeira fase, a equipa conseguiu 6 vitórias e o apuramento para o grupo principal. Mas nesta segunda fase, está na cauda da tabela e ainda não conseguiu vencer. Como é que analisa o percurso da sua equipa? Percurso bastante difícil, não? Primeiro, muitas alegrias na primeira fase, conquistar o apuramento para a fase de campeão, coisa que não acontecia nos últimos anos no Alvorense. Criou também muitas expectativas relativamente à segunda fase, e na segunda fase temos encontrado equipas que estão bem melhor preparadas, com plantéis mais fortes. Mesmo assim, sinto que nós não tivemos muito aquém desse desafio. De facto,
praticamente todos os nossos jogos, por mais por nossa própria dificuldade a nível técnico ou a nível físico, chegamos a perder pontos nos últimos minutos, muitas vezes já nos descontos. Mister, olhando para dentro do seu plantel e para a prestação da sua equipa, consegue destacar os pontos positivos e negativos da época, nomeadamente o que é que podia ser diferente? Ok, os pontos positivos, claro, precisamente esse do apuramento para a fase de campeão, o qual o clube não conseguia há alguns anos e que os próprios elementos do plantel consideram que já de por si é um feito. Para mim, como treinador, não estou conforme com aquilo, mas hum, realmente sentimos algumas dificuldades nesta segunda fase. Como já disse antes, eu acho que não havia grande diferença com nenhuma das equipas. Se calhar faltou dar o clique logo nas primeiras 2, 3 jornadas. Perdemos pontos de uma forma inacreditável, inclusive um jogo, a segunda jornada desta fase, onde o amigo Walter Colasso estava lá a presenciar com o guia, ele próprio disse que nós fomos penalizados no último minuto com um penalti que não foi assinalado a nosso favor e logo no contra-ataque sofremos o golo da derrota. E esses pontos perdidos acabam por fazer moça na parte mental da equipa e logicamente temos estado sempre a disputar os jogos muito próximos de conseguir pontos ou de conseguir vitórias, mas no fim há sempre alguma coisa que falha. E estou a lutar para, pelo menos nas últimas 2 jornadas, deixar uma melhor imagem. Vamos ver, Mister. E em termos competitivos, como analisa o campeonato? Ou seja, e como é que avalia os seus adversários? Como, por exemplo, quem é que vai subir para além do Carvoeiro, que já conseguiu isso? Ok. Sem dúvida que o Villarreal Santo António tem muitas hipóteses. O Lusitano está não só por estar em segundo lugar, mas por ter uma equipa experiente. Tem alguns jogadores bastante experientes, também uma mistura com alguns jovens. Poderá fazer a diferença. Logicamente, há um jogo Villarreal-Guia, salvo erro, que vai determinar precisamente quem será esse segundo clube que subirá à primeira divisão distrital. Em relação aos adversários, como já disse antes, eu acho que o futebol desde fora, porque eu não seguia tão de perto a segundona, mas sempre estive aliado a ver jogos. Sinto que este ano houve uma melhoria na segundona, tanto é assim que qualquer clube dos 10 primeiros tem qualidade de futebol. Coisa que não, por exemplo, na época passada havia só 4 ou 5 equipas que podiam dizer-se que estavam com uma qualidade bastante forte. Este ano qualquer equipa poderia estar nos primeiros lugares. E isso se vê precisamente pelo equilíbrio que há em todos os resultados. Mister, falou há bocado e nesta última jornada o Alvorense empatou um gol na recepção do Lagoa B, já tinha empatado o anterior, e o que é engraçado é que o Alvorense e o Lagoa B continuam sem vencer. Como é que correu o jogo? Como é que analisou o jogo? O jogo nós passava, da nossa parte, passava por darmos um pouco mais de bola ao Lagoa, que tem miúdos com uma qualidade muito boa e que são jovens, ok? E que por esse motivo permitiria a eles ter mais tempo de bola. No entanto, não foi isso que se verificou. Nós até chegamos a ter mais posse de bola que eles próprios. E se bem é certo que na primeira parte tivemos mais dificuldades, na segunda parte tivemos muitas ocasiões. Às vezes é mau falar sobre a arbitragem, mas sinto que fomos penalizados pela arbitragem. Podíamos estar a ganhar 2 ou 3 bolas a 0.
E depois, no minuto 89, sofremos o tal golo da desilusão. Em Almacil foi exatamente igual. Quisemos dar bola ao Almacil, também eles têm uma equipa com muita qualidade, com jogadores experientes, e conseguimos. Uma das coisas que nós pensámos principalmente nesse jogo, que eu sabia que eles estavam próximos de poder ainda pensar na subida, que quanto mais retardávamos a possibilidade deles marcar golo, mais possibilidades abria para nós de ferir o adversário. E foi isso que aconteceu no minuto 65, mais ou menos, marcamos o golo. A partir daí, logicamente, defender a equipa adversária foi difícil e penalti assinalado aos 90 mais 5 determinou que a nossa equipa fosse para casa com um empate e não com uma vitória. Propósito de vitória, mister, como é que se explica que ainda não conseguiu vencer nenhum jogo nesta segunda fase? A explicação é difícil. Eu acho que, em termos físicos, tem a ver com a dificuldade que muitos clubes têm, não é só o Alvarense, de poder recrutar jogadores com aptidão para estar permanentemente com compromisso fixo para o futebol. Todos têm uma vida extra. Trabalho, filhos, esposas, e tudo isto incide muito na parte do treino competitivo. E, logicamente, nós que tivemos que inscrever 35 jogadores, e vou-lhe dar aqui umas dicas que vocês provavelmente não conhecem. Vão 27 jogos oficiais esta época, 16 da segunda fase, 10 da primeira fase e 1 da Taça do Algarve, e eu ainda não consegui um 11. Todos os 11 são totalmente diferentes. Isso tem duas vertentes. Nós podemos dizer, ok, mal porque não temos continuidade na equipa, mas ao mesmo tempo bom porque qualquer um dos jogadores que tenha no plantel pode vestir os calções do Alvarense e dar a luta. Mister, agora um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e os defeitos da competição e também a sua opinião sobre este novo formato, com uma fase campeão mais alargada e a criação também da Taça de Honra. Um olhar crítico sobre a segundona, sobre a competição. Ok, aqui acrescentar alguma coisa sobre aquilo que eu sou fã do vosso programa, não? Deve saber, eu vejo sempre todas as terças-feiras o programa da Segundona e os comentários feitos pelo Walter Colasso. Eu acho que o formato está excelente, ok? Lamentavelmente para a fase da Taça de Honra, que foi uma boa escolha, pela existência de Mentes Desporto e por ser menos equipas, acabou por ser pouco atrativo para as equipas que estariam a disputar essa segunda fase. Já de por si seria pouco atrativo o facto de não estar a competir na fase de apuramento de campeão, mas a Taça de Honra, o facto de poder ter a Taça de Honra como objetivo, também é bom. Só que, lamentavelmente, as coisas não aconteceram da melhor forma possível. Mas eu acho que acertando uma coisa ou outra, poderemos ter para o futuro melhores formatos. Sem desfazer este formato, que eu acho que é muito bom. Hein? Atenção. Muito bem. Mister, e em relação ao futuro próximo? A próxima época já está a ser planeada? O clube tem algum objetivo mais ambicioso para a próxima temporada? Como é que vai ser? Ambição há sempre. Tanto do clube, como da equipa técnica, como dos próprios jogadores. O difícil é quando o clube não tem estrutura e capacidade económica suficiente para poder, de certo modo, aliciar alguns jogadores que poderiam subir e de que maneira a qualidade do coletivo do Alvarense. É por esse motivo
que a própria direção, não tendo essa capacidade, a própria direção não me exige absolutamente nada, assim como não exigiu aos treinadores que passaram nos últimos 4 ou 5 anos pelo Alborense. Torna um pouco negativa a forma como nós temos que defrontar o campeonato, mas há sempre, da parte dos jogadores e da equipa técnica, uma vontade crescente de ganhar cada jogo. E ali, nesse sentido, e eu sei que também os diretores também querem, não é? Eles gostam, sem dúvida. Agora, não havendo essa capacidade, é difícil exigir mais. E, mister, faltou dizer alguma Ah, coisa? Eh, para responder à sua pergunta anterior, faltou dizer-se que ainda não está acertada a próxima época. Tenho-se contactos e tenho-se o desejo do clube da continuação da nossa equipa, mas ainda não está tudo acertado. Poderei dar uma surpresa mais à frente, mas agora não consigo. Relativamente a alguma outra coisa para falar, sim, eu gostaria de dizer, como já disse, sou fã do vosso programa e às vezes ouço com as brincadeiras do Walter, que as pessoas que criticam o Walter, isto e aquilo. Eu acho que o Walter está a fazer um trabalho excelente. Sinceramente, o facto de uma pessoa poder se dedicar a comentar um pouco sobre os jogos da segundona dá-lhe mais brilho à própria competição. O facto de nós termos este canal também é importantíssimo. E eu só gostaria era de dar um conselho ao Walter, que era se calhar comunicar-se com todos os treinadores e perguntar como correu o jogo. Porque nem tudo é preto no branco e às vezes há linhas que nós, os treinadores, podemos dizer. Ele não tem que ficar com essa opinião. Atenção, porque eu sei que ele não pode ver todos os jogos, ele só vê um. Os outros, pode perguntar aos treinadores como é que correu e de aí tirar as suas próprias ilações. Mas já agora, um abraço para o Walter, igualmente para si, amigo Emílio. Gosto muito do seu programa e estaremos aqui caso mais pela frente vocês queiram voltar a falar comigo. Muito bem. E boa sorte para a próxima temporada. Esperemos que reforçada, com a equipa mais ambiciosa em termos competitivos. Muito obrigado pela presença, pelos comentários e desejo-te boa sorte. Muitíssimo obrigado, Emílio. Até logo. Muito bem. E agora vamos analisar a 16ª jornada da segunda fase com o Walter Colasso. Olá, Colasso, bem-vindo. Vamos ao comentário de abertura. Boa tarde, Emílio. Cumprimentar todos os que nos seguem e que nos acompanham todas as semanas. Vamos ao comentário de abertura e desta vez para falar novamente de formação e abordar aqui um tema, e não vou-me alongar muito isto, porque isto é um tema que me desgasta e que me incomoda. E eu já não é a primeira vez que eu falo disto, mas vou voltar a falar porque acho que é necessário. Acontece o quê? Os verdadeiros clubes formadores dos atletas, sejam eles profissionais ou amadores, são os clubes da região. É o Imortal, é o Guia, é o Quarteirense, é o Farense, é essas coisas todas. São esses clubes, não os centros de formação, nomeadamente dos clubes grandes que se andam a espalhar aqui por baixo. A verdade é que o verdadeiro trabalho de base é feito por estes clubes em 1 ano, em 2, em 3, e depois acabam por nunca ser competitivos, porque os melhores atletas voam para esses centros de formação. E o que acontece depois? Acontece que um em cada 300 miúdos ou 1000 miúdos, eu não tenho essa informação, mas certamente até se calhar é maior, que acabam por ir para em regime de internato. E os outros voltam aos clubes de origem ou voltam, ou a maioria deles até fica desiludido com o que lhe aconteceu e volta para trás. A verdadeira culpa destes centros de formação existirem, na minha opinião, primeiro é dos pais. Que os centros de formação alimentam o ego dos pais. Esta é a principal razão por que isto acontece. A segunda razão é porque os clubes ainda não se juntaram e travaram com a infraestrutura que muitas vezes é dirigida pelos clubes e onde eles usam.
na minha ótica de ver, era apertar com essa situação e se verdadeiramente os clubes grandes, ditos grandes deste país, querem fazer ou fazer esta prospeção tão cedo, criem um verdadeiro centro de estágio e façam como os clubes fazem e criam-nos desde pequeninos e depois vão ver a dificuldade que é. Não concordo nada com isto, acho que um atleta, mesmo porque eles não podem vir com essa conversa de temos os melhores profissionais, as melhores regras, os melhores ensinamentos, a maioria ou se calhar a totalidade dos profissionais que trabalham lá, dos treinadores, das pessoas envolvidas, são pessoas que passaram pelos clubes também e que são tão competentes como aquelas que trabalham no Sabrazense, em todos os clubes que apostam muito em formação. Portanto, não é por aí, alonguei-me um bocadinho mais disto, isto faz-me confusão. E estava a dizer, peço desculpa, eu não acredito que um miúdo que possa jogar no Imortal até ao sub-10 ou sub-11 e depois a seguir sim ao sub-12 e depois a seguir sim dá o salto se tiver qualidade. Isto faz com que exista pouca competitividade e que eles praticamente joguem sozinhos. Nos torneios, no campeonato, acrescenta pouco e faz com que exista sempre um clube ou dois muito fortes e os outros muito fracos e secam tudo à volta deles. Portanto, eu acho que isto era a altura disto levar outra volta e parar. Pronto, eu aproveito-me sempre porque a formação é o futuro deste campeonato. Estes miúdos que têm muita qualidade com 8 anos e com 9 anos ficam desiludidos e mesmo que não deem profissionais nunca chegam a jogar na Liga Connect TV, derivada mesmo esta situação do deslumbramento que existe com os progenitores e depois acabam por nunca chegar lá e depois já não servem nem para jogar nos júniores na Distrital, nem para jogar porque eles já não querem, já se desiludiram, já se fartaram, não foram tratados como deve ser, foram tratados como um objeto e isso acaba por acontecer. Emílio, era isto que eu queria começar aqui e é um desabafo aproveitar-me deste tempo que eu tenho aqui, é um desabafo que eu quis fazer e vamos aí à jornada porque está muito interessante. Bem, e antes das jornadas, registro para o Carvoeiro United, que garantiu a subida do Distritalão, e agora vamos ver em relação ao título, e para o Juventude Campinense, que se sagrou vencedor da primeira edição da Taça de Honra. Na lista dos melhores marcadores, em primeiro lugar, continua Diogo Alés Próspero, do Faro e Benfica, agora com 27 golos. Em segundo, Diogo Guerreiro, do Carvoeiro, com 19 golos. Em terceiro, Afonso Bom, do Sambrazense, com 17. E em quarto, Eduardo Chula, do Monchiquense, com 14. E na 16ª jornada do grupo de campeão e promoção, quem venceu ganhou por 4 golos e o Alvorense, tal como o Lagoa B, insistem em continuar sem vencer. O guia de Filipe Lins manteve posições com o triunfo por 4-1 na visita ao Sambrazense de Rui Pinto. O quarteira de Carlos Mota soma e segue e na quarta vitória seguida derrotou o Portimonense de Paulo Bastos por 4-0. O Alvorense de Douglas Delgado e o Lagoa B de Ivo Nunes dividiram pontos numa igualdade a 1 golo. Num dos jogos da jornada, o Carvoeiro United de Manuel Carretas garantiu a subida com uma vitória por 4-1 frente ao Faro e Benfica de Paulo Lopes e no outro choque de titãs, o lusitano de Jorge Viegas venceu por 4-1 na visita ao Inter de Almancil de Carlos Lopes. Walter, comentário à jornada. Olha, Emílio, cada vez isto está mais interessante, apesar da semana passada os clubes estão muito equilibrados, o Quarteira vem crescendo neste momento, também já a imagem que o guia vem fazendo também vem com uma série de jogos sem perder aliás, ia ganhar, o Quarteira ia ganhar e o guia aqui com um empate pelo meio, foi na semana passada, onde o Vila Real, estes 3 clubes estão em disputa direta por um lugar que dá acesso à subida, dá acesso à subida. A semana passada empataram, esta semana ganharam todos. Isto está cada dia mais interessante. Vou começar já pelo guia.
Um jogo em que o Guia foi muito mais eficaz com o São Brasense, poderia-se refletir outro resultado, a verdade é essa, mas na minha opinião nunca pondo em causa a vitória do Guia. Apesar de eu achar este aqui por acaso nem é muito bom golo nem coisa que se pareça, e este a mesma coisa, apesar do primeiro ser melhor. Este aqui, se calhar, não sei se vocês podem dar um jeitinho de fazer chegar isso aí ao golo da jornada, ao Canal 11, porque certamente encaixa perfeitamente naqueles golos que eles passam lá. Nada aqui põe em causa a vitória do Guia, apesar de eu achar que poderia ter sido um bocadinho mais equilibrado. Passando por um empate entre o Lagoa e o Alvarense, não me espanta nada, uma vez que o Mr. Ivo é o grande rei dos empates. Mais um empate, muito difícil acabar esta época, é muito difícil levar estes projetos das equipas B até ao fim, principalmente quando não correm bem. Vamos ver se o Lagoa ainda tem alguma coisa a dizer. A fazer os 3 pontos ainda consegue pontuar alguma vez, vamos ver se isso pode acontecer. Eu acredito que sim. Vitória do Carvoeiro, como a gente tinha projetado aqui, apesar de ser contra uma equipa fortíssima, de ter feito um campeonato excelente, apesar de vir agora numa fase, se calhar a pior fase que eles tiveram este ano. Vamos ver se eles já estão fora praticamente de lutar por alguma coisa, mas foi sem dúvida nenhuma época mais para o Faro e Benfica e uma época super mais para um Carvoeiro que acaba por confirmar a subida de divisão, super merecida, que eu nunca acreditei no início e que a partir do meio para a frente ou um bocadinho mais, nunca acreditei noutra coisa se não fosse a subida de divisão do Carvoeiro, justamente, e é assim que se faz. Eu mudei de opinião porque os atletas e os misters assim me obrigaram, não tive hipótese nenhuma, é demasiado evidente a justiça da subida do Carvoeiro. Passando ao Vila Real, com uma vitória fora de casa, excelente vitória do Vila Real sobre o Internacional de Almancil, completamente justa, apesar de eu achar que a equipa do Internacional de Almancil é o verdadeiro exemplo de como é que não se faz estruturas. Adianta pouco a gente oferecer dinheiro e cumprir com os atletas se não temos uma estrutura por trás que se organiza e que se faz de outra forma. O dinheiro não chega só para fazer equipas, muito bons jogadores podem não fazer boas equipas. Este é um exemplo claro e esperava muito mais do Inter, não tirando nunca o mérito deste grande resultado do Vila Real, que é o que dá aqui uma imagem de força para a subida de divisão. Deixando para último um Quarteira que vem em super crescendo, que tem feito bastantes golos ultimamente e que voltou a entrar nas contas pela subida, mesmo porque pode acontecer, à imagem do que aconteceu o ano passado com o Messinense, qualquer coisa, alguma situação com algum clube. Isto é um excelente golo também, excelente jogada que depois dá origem à recarga. Mas o que é que eu ia dizer? O terceiro lugar, o ano passado, deu acesso à primeira divisão. Portanto, é melhor a gente pensar em ficar no pódio. Vai ser agora, acredito que vai ser difícil ainda para o Vila Real, porque o Vila Real tem de enfrentar o Guia para a semana, fora de portas. Mesmo assim, acredito mais na disputa do terceiro lugar entre o Quarteira e o Guia. Muito bem. E na próxima jornada, Walter, vamos ter os seguintes duelos. Portimonense B Alvorense, na primeira volta uma igualdade a um golo. Sambrazense Carvoeiro, 1-0 para o Carvoeiro na primeira volta. Faro e Benfica Quarteira, 2-1 para o Quarteira. Lagoa B Internacional, 1-0 para o Inter. E Guia Lusitano, 1-1 na primeira volta. E agora como é que vai ser? Olha, repare bem nisto. Já me chamaram do polvo, então repare bem nisto. O Portimonense vai ganhar o Alvorense. Isto não tem nada que saber, meus amigos. Vai pontuar aqui em Portimão, porque o Alvorense vai ter muita dificuldade num campo plano, porque o sintético do Portimonense, o Major David Neto, é plano e o campo de Alvorense parece uma montanha de buracos. Portanto, fora brincadeiras, e aqui sempre brincando um bocadinho, acredito na vitória do Portimonense neste jogo dos miúdos. Acredito que eles vão conseguir rolar mais a bola e que vão fazer o Alvorense passar mal, uma vez que o Alvorense dá primazia mais aos confrontos,
aos confrontos diretos, às bolas no ar, e eu acredito que o Portimonense possa levar este jogo como vitória. São Brasense Carvoeiro, um Carvoeiro que mesmo que perca, mesmo eu acredito que perca os 2 jogos, não vai sair do primeiro lugar, porque os outros não vão fazer pontos suficientes para isso acontecer, até porque o Vila Real vai jogar com o Guia, que está logo atrás. Portanto, acredito aqui que o São Brasense pode, num dia bom e em casa, levar o Carvoeiro de vencida. Faro e Benfica Quarteira, eu iria acreditar muito no Faro e Benfica, mas este Quarteira vem demolidor e eu sei que quando eles têm estas fases são mesmo muito fortes. Vitória do Quarteira, vitória do Lagoa, a primeira vitória do ano diante de uma equipa do Internacional que está completamente destruída e já há vários atletas que não vão treinar. Deixando aqui para o último, o jogo da jornada, o Guia Vila Real, em que quero-me atravessar aqui um bocadinho com a malta da nossa direção de programas, em que certamente era um bom jogo para a gente fazer a transmissão, porque para além de estar em disputa uma subida de divisão, uma possível subida de divisão, o jogo é tarde e é muito provável que se consiga bater o recorde de visualizações. É um jogo muito tarde, em que as pessoas não vão poder estar em casa, ou não vão poder estar muitas delas lá. Era uma excelente ideia, deixo aqui, já sei que me estou a atravessar um bocadinho com coisas que não me dizem respeito, não sei se é desta que me mandou embora, vamos ver, mas acredito muito que o fator casa e a posição em que o Guia leva, dá um jogo certamente com golos, e é muito difícil adivinhar aqui o resultado, porque o Guia vem de uma excelente situação, que vem crescendo, e um Lusitano que é muito forte e que foi uma equipa sempre muito coesa e consistente nos resultados. Sem dúvida, um dos grandes jogos da segundona. E na Taça de Honra terminou a competição e o Juventude Campinense de Pedro Lima é o primeiro vencedor da prova, ao vencer por 2-0 o 4 Clube de Cláudio Lopes na última jornada. Walter, comentário. Tenho a dizer, primeiramente, que me safei às orelhas de burro, que eu tinha dito que se o Campinense não ganhasse o 4 ao cubo, que eu vinha aqui e tinha de usar um op 3 porque era merecido. Nunca acreditei que o 4 ao cubo pudesse fazer alguma coisa no jogo, ainda mais que o Campinense a lutar por aquilo que é a primeira vitória, numa taça que parecia muito interessante e que muitas pessoas, ou pessoas que foram responsáveis por deixar alargar, deixar dividir jogos, deixar fazer o que aconteceu, um jogo aqui, outro jogo ali, tiraram um bocadinho a graça, a uma ideia que era excelente, mas isso não tira todo o mérito, principalmente o Campinense na primeira fase meteu-se logo a jeito para ganhar esta taça de honra. Foi daquelas coisas que eu tinha que era muito fácil projetar, portanto não vale a pena gabar muito. Eu disse que o Campinense e o Padranense iriam ser os dois grandes candidatos a vencer esta taça, portanto mais que justo. Muito bem, e estes são os campeões. E agora, os destaques do Walter Klose. Emílio, esta semana destaque sempre jogadores e muitas vezes os mesmos. Esta semana vamos aqui fazer a vénia às verdadeiras equipas que ganharam alguma coisa neste momento, que é um grande Carvoeiro que eu já inicialmente nunca elogiei, depois tive de engolir tudo aquilo que disse, e é a equipa sem dúvida nenhuma mais forte e mais consistente desta fase de apuramento de campeão. E tirar o chapéu também a um Campinense, que eu tinha dito que era uma equipa que era provável que não pertencesse a esta fase, mas que também era um bocadinho pouco para a fase a seguir, acabou por levar aqui a primeira taça de honra, mais que justo. Agora, deixo um apelo aqui, é que apostem no modelo, mas não deixem estes jogos assim. Acham que é pouco tempo de competição? Façam na corrida e acabam mais cedo. Acabem mais cedo. Não deixem de forma alguma. A gente andou aqui um jogo aqui, outro jogo ali. Não pode ser.
O modelo é interessante, arranjem forma de tornar isto mais interessante ainda, metendo um objetivo. Eu já sugeri aqui a passagem direta para os quartos de final da Taça do Algarve, para os oitavos de final, uma coisa assim. Passar por exemplo, duas ou três fases à frente, duas ou três eliminatórias, peço desculpa, seria interessante e dava outra motivação aqui à coisa, a esta competição que foi bem feita, mas foi maltratada. Isto é como fizemos uma coisa bem feita e depois a seguir estragámos-a no fim. Matámos o porquinho e jogámos-o fora. É uma pena. Bem, Walter, agradeço a presença e os comentários. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.